Conforme novembro se aproxima, trazendo consigo as eleições presidenciais americanas, tudo indica, mais do que nunca, que testemunharemos um dos pleitos mais importantes da história daquela nação, quando, ao que tudo indica, Donald Trump e Joe Biden irão se degladiar mais uma vez em busca da cadeira presidencial. Entretanto, será que essa disputa é só política? Bom, pelo menos segundo Trump, não é, pois o republicano acusou o Biden categoricamente de ter um plano para matá-lo. Contudo, o que existe de verdade por trás disso? É o que vamos descobrir. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Danúzio Neto. E se preparem, pois é hora de mergulhar no confuso mundo da política norte-americana. Agosto de 2022, o mês que nunca acabou. Para entendermos o amplo contexto por trás dessa acusação de Trump, necessitamos voltar um pouco no tempo, mais especificamente para o dia 8 de agosto de 2022, quando o FBI, em uma ação que chamou a atenção do mundo inteiro, desencadeou uma busca de amplas proporções em uma residência de Donald Trump, em Mar-a-Lago, na Flórida. Ali, os agentes do FBI apreenderam 33 caixas de documentos que, segundo os mesmos, haviam sido retirados ilegalmente por Trump da Casa Branca, iniciando assim outra investigação contra o ex-presidente, que contava com a supervisão do procurador especial Jack Smith, nomeado pelo procurador-geral Merrick Garland, onde Trump era acusado de 40 crimes, entre eles a violação da lei de espionagem e conspiração para obstruir a justiça. Contudo, após essa pirotécnica e circense operação, que na teoria buscava apenas desvendar e punir supostos crimes de Trump, eis que novas e acachapantes informações foram surgindo mês a mês, limando imensamente a credibilidade dos investigadores. Uma das mais recentes notícias sobre isso foi divulgada em 7 de maio de 2024, quando o presidente do Comitê Judiciário da Câmara Norte-Americana, Jim Jordan, afirmou estar investigando se as evidências apreendidas pelo FBI em sua invasão à casa do ex-presidente Trump tinham sido alteradas ou manipuladas, pois o procurador especial Jack Smith e vários outros subordinados haviam mentido ao dizerem que os documentos apreendidos na casa de Trump estavam intactos e na forma original do que do dia que foram coletados. Mentirosas, essas declarações não corroboravam de maneira nenhuma com os fatos, pois, na realidade, várias caixas dos documentos, conforme o próprio governo precisou admitir, sequer estavam mais na ordem original. Ainda nessa seara, o parlamentar Jim Jordan, presidente do Comitê Judiciário da Câmara, disse que a admissão de que o governo estava mentindo representava graves preocupações sobre o compromisso do Departamento de Justiça com a justiça imparcial, deixando ainda dúvidas sinceras se o gabinete do procurador especial enganou um tribunal federal e se o gabinete do procurador especial manteve vigorosamente os mais altos padrões profissionais do Departamento de Justiça. Já Donald Trump, ao falar do caso, disse o seguinte: agora, Jack admitiu em um processo perante o juiz Cannon o que eu tenho dito que aconteceu desde o ataque ilegal na minha casa, em Mar-a-Lago, de que ele e sua equipe cometeram evidências flagrantes de adulteração ao manusear incorretamente
as próprias caixas que usaram como pretexto para trazer este caso falso. Essas ações profundamente ilegais dos perseguidores politizados determinam que toda esta caça às bruxas seja abandonada imediatamente. A tentativa de assassinato. Semanas depois disso, todos os canais dos Estados Unidos se voltaram mais uma vez para Trump, quando o político afirmou categoricamente em suas redes sociais que Joe Biden tinha autorizado agentes do FBI a utilizarem força letal contra ele nessa operação de 2022, algo que Trump interpretou como uma claríssima e inequívoca tentativa de assassinato orquestrada por Biden, gerando um furor gigantesco. Logo, essa afirmação de Trump foi repercutida nos mais diversos canais de televisão, programas de rádio e em vídeos no YouTube estadunidense, levando até mesmo um dos principais âncoras da Fox News, Bret Baier, a declarar. Pode haver algumas pessoas que dizem que esta é apenas uma declaração de política, de procedimentos operacionais padrão, incluídos nesta ordem de operações para este ataque específico. Mas, obviamente, não é um procedimento operacional padrão quando você entra na casa do ex-presidente, que por acaso é protegido pelo serviço secreto. Em resposta, o procurador-geral Merrick Garland rejeitou a alegação do ex-presidente Donald Trump, com o FBI soltando uma nota onde dizia que seus agentes seguiram o protocolo padrão, assim como tinham feito para todos os mandados de busca, salientando que ninguém ordenou que fossem tomadas medidas adicionais e não houve desvio de norma neste assunto. Ainda de acordo com a política do Departamento de Justiça, os agentes responsáveis pela aplicação da lei só estão autorizados a usar força quando não parecem existir outras alternativas seguras. A política diz ainda que a força letal é permitida apenas quando necessária, isto é, quando o agente tem uma crença razoável de que o objeto de tal força representa um perigo iminente de morte ou lesão física grave ao agente ou a outra pessoa. Outras figuras relevantes americanas ainda salientaram que essas políticas do Departamento de Justiça eram tão corriqueiras que também tinham sido incluídas na ordem de operações para buscas nas residências do presidente Biden em Delaware. Assim sendo, o mais correto é dizer que Trump criou um escarcéu tolo e ilógico, certo? Na teoria, essa seria a resposta mais corriqueira. Entretanto, não é tão simples assim, pois após tudo que o FBI e o governo Biden fizeram contra Trump, seria mesmo tão impensável assim que eles estivessem dispostos a avançar para o uso da força letal? Como comentamos aqui, as investigações sobre os documentos apreendidos na casa de Trump na Flórida ainda geram muitas polêmicas, e em maio de 24, contudo, essas polêmicas recentes não chegam nem perto de exemplificar o quão bizarra e assombrosa é essa investigação. As tenebrosas verdades. Ainda em maio, a AFL, sigla da America First Legal, um grupo jurídico de grande importância, divulgou um memorando do Departamento de Defesa do governo Obama, que segundo eles nunca foi visto antes, e que parece indicar que o governo federal americano tem as cópias originais dos documentos apreendidos em 2022 com Trump. O memorando, ainda segundo a AFL, pode significar que o governo federal armazenou e reteve documentos do gabinete executivo do presidente, incluindo uma quantidade substancial, se não todos, dos documentos confidenciais do presidente Trump. O que a America First Legal descobriu após meses de trabalho investigativo pinta um quadro infeliz do Estado de Direito em Washington. Um ex-presidente dos Estados Unidos, o oficial mais democraticamente responsável sob a nossa Constituição, foi sujeito a um encaminhamento politizado inventado por Biden, que levou a uma invasão armada do FBI à sua casa, onde vivem sua esposa e filho mais novo. E agora,
Perceber que a administração Biden poderia ter evitado um processo de encaminhamento ilegal para recuperar registros que o governo já possuía, fala alto para a América. A lei protege apenas aqueles que seguem as normas de um partido, disse Daniel Zachary, vice-presidente da AFL. Espantoso, não é mesmo? Mas não se enganem, pois todas essas acusações da AFL contra o governo Biden e FBI são a ponta de um grande iceberg de atos infundados contra Donald Trump. Por exemplo, com certeza, nesses últimos anos você deve ter ouvido falar recorrentemente de que Trump foi ajudado pela Rússia em sua vitória em 2016, o que configuraria uma das mais tenebrosas e horripilantes interferências eleitorais de todos os tempos. Entretanto, o que certamente não te contaram é que isso não é apenas uma grande mentira deslavada, como também é um absurdo. O principal responsável pela divulgação dessa teoria da conspiração, que toscamente foi aceita por vastas alas do FBI, se chama Peter Itzhak, então vice-diretor de contra-espionagem da agência, que em 2017 participou ativamente de uma tosca investigação de contra-espionagem sobre um conluio dos russos com Trump para vencer as eleições presidenciais. Só que em 2018, após investigações empreendidas por Michael Horowitz, o inspetor-geral do Departamento de Justiça, foram descobertas mensagens escandalosas de Peter, onde ele trocava mensagens com sua amante, a advogada Lisa Page, afirmando categoricamente que estava disposto a prejudicar Trump diretamente. "Vamos impedir Trump de ser presidente?", dizia uma de suas mensagens com a sua amante. Demitido do FBI em agosto de 2018, Peter continuou sendo seguido e admirado por turbas imensas de canalhas, que não se importavam com as vastas e cristalinas evidências contra sua índole e seu caráter. A situação foi tão bizarra que, 2 anos depois, em setembro de 2020, Peter lançou o livro chamado Comprometido, Contra a Espionagem e a Ameaça de Donald Trump, onde, apesar de seu título, que dava a entender que grandes revelações seriam feitas, o ex-agente não revelava nenhuma nova evidência de que Trump tivesse agido como uma ferramenta da Rússia. E se ainda não tiverem convencidos, nas palavras do procurador especial John Durham, que por 3 longos e cansativos anos elaborou um imenso relatório de 300 páginas sobre Trump e a Rússia, o FBI nunca deveria ter iniciado uma investigação sobre supostas ligações entre a campanha de Donald Trump e a Rússia durante as eleições de 2016. E mais ainda, Durham também afirma que o FBI se valeu de ações brutas, não analisadas, não corroboradas para lançar a investigação sobre Trump e Rússia, mas usou um padrão diferente ao avaliar preocupações sobre a suposta interferência eleitoral na campanha de Hillary Clinton. Com base na revisão das atividades de inteligência relacionadas, concluímos que o Departamento de Justiça e o FBI não cumpriram sua importante missão de estrita fidelidade à lei em conexão com certos eventos e atividades descritos nesse relatório, disse o procurador. Doravante, esses casos, bem como inúmeras e infindáveis acusações despropositadas que Trump sofreu e ainda sofre atualmente, servem como um excelente ponto de reflexão, que tornam seu temor pela improvável e pouco crível tentativa de assassinato que Biden e outros agentes do FBI tramavam contra sua pessoa, pelo menos, em algo não tão fantasioso, especialmente diante de todas as perseguições reais e diárias que são reveladas constantemente contra o ex-presidente, que ainda em 2024 buscará concretizar seu retorno para a Casa Branca. Todavia, até lá, muita água ainda passará pelo tortuoso e pútrido moinho da política americana,
garantindo que Trump e seus aliados não terão vida fácil, pois seus inimigos, bem mais do que simples adversários políticos, ideológicos e de perspectivas, como vimos aqui, então, tal como um verme num corpo putrefato, firmes e fortes dentro das entranhas do Deep State norte-americano. Mas e agora? É com você. Qual é a sua opinião sobre todas essas polêmicas em volta de Donald Trump? Tirando isso, você acha que ele tem chance de vencer as eleições de novembro, mesmo diante de tantas dificuldades? Queremos saber a sua opinião aqui nos comentários. E caso você deseje uma experiência mais completa e aprofundada, clique no link que está na descrição e tenha acesso a um material exclusivo sobre ele. Claro, não se esqueça de fazer sua inscrição aqui no canal, pois toda semana estaremos trazendo novos conteúdos que certamente irão ampliar seus conhecimentos sobre o Brasil e o mundo. E no Instagram, claro, siga também o professor Danúzio Neto. Um abraço e até o próximo vídeo.